caros alunos de administração pública, aqui estou para mais um vídeo. Tá? O vídeo de hoje complementa, né, a última aula, que a gente está exatamente estudando a estrutura que o Poder Executivo dispõe, né, para atender às demandas da sociedade. A gente viu no último encontro que o governo se vale da administração direta, ou seja, é o próprio Poder Executivo lá exercendo as atividades de atendimento à sociedade. Ele dispõe, né, a nível de governo federal dos ministérios, né, das secretarias, dos conselhos, né? Tudo isso sob responsabilidade, tá? Todos subordinados ao Poder Executivo, que é a entidade máxima. Tá? Quando o governo, tá, adota o processo de descentralização, quer dizer, ele vai transferir a responsabilidade, tá, por força da criação de uma nova pessoa jurídica e para exercer determinadas atividades, que podem ser atividades típicas ou atípicas do Estado, né? Que são atividades típicas, aquelas são atividades que só o Estado pode exercer, né? Por exemplo, fiscalização, arrecadação. Eu não posso, né, passar essa responsabilidade para alguém, é algo que compete ao Poder Executivo, né? E aí lá com os seus órgãos, sob a sua responsabilidade, são típicas, né? E a função atípica são atividades que não são de obrigação do Estado. Por exemplo, a prestação da cultura, né? A cultura, o Estado até entra, né, fomentando, incentivando, mas não é uma atribuição típica do Estado, não é obrigação do Estado, tá? Ir lá para promover a cultura. É evidente que por uma questão de interesse público, ele atua, né? Torna a repetir, fomentando a atividade, até mesmo a educação. Tá? Nós temos a educação privada, nós temos a saúde privada, né? Então são atividades de serviços sociais, mas que não necessariamente o Estado é obrigado a exercer aquela atividade. Ele pode até patrocinar por uma questão social, mas ele exercer, ele pode pegar o dinheiro e entregar para uma outra entidade, conforme, tá, ele vai fazer agora com as entidades próprias. Tá? Então, a administração indireta é um processo de descentralização, tá? Ou seja, ele vai criar uma entidade para exercer uma atividade. Então, ele já se sente sobrecarregado e quer, tá, repassar para uma outra entidade, só que essa entidade ela pertence ao poder público. Tá? Então, a administração indireta, ela tem as seguintes entidades, né? Você pode criar uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Né? Então, vamos lá. O que vem a ser uma autarquia? A autarquia, ela é uma instituição criada por lei, bom? Ela é criada por lei. Ela tem uma característica interessante, que ela vai exercer, tá, atividades típicas, tá? Ela é descentralizada, mas as atividades elas são típicas, ou ela exerce diretamente, ou ela exerce ela ocupa parte do processo, né? É o caso da Previdência Social. Um grande exemplo de autarquia é o INSS, que administrativamente é quem operacionaliza todo o processo de aposentadoria do público, né? Então,
ela é criada por lei, ela é criada para exercer atividade típica, né? Aquelas atividades que só podem ser exercidas pelo Estado. Que mais? Exercer atividade típica. Ela tem, por ser uma entidade, ela vai responder pelos atos. E ela tem uma personalidade jurídica. E aí ela é personalidade jurídica de direito público. Se ela é uma entidade de direito público, isso significa dizer que seus servidores, os funcionários, são servidores públicos, regidos pelo Estatuto dos Servidores, porque se ela fosse, vamos lá, de direito privado, os funcionários seriam regidos pela CLT, mas no caso aqui, o arcabouço jurídico é de direito público e, por ser de direito público, a norma que rege a relação empregatícia é a norma do Estatuto. Então, os funcionários públicos, concursados e estatutários, estáveis, inclusive, regido pelo Estatuto. Daí a autarquia, vou botar aqui, autarquia, ela tem patrimônio e receita própria, patrimônio e receita próprios. Então, as características da autarquia, uma coisa que é interessante a gente levar em consideração, ela tem uma personalidade jurídica porque ela é uma entidade independente, ela responde pelos seus atos, é regido pelas normas do direito público e, com isso, seus funcionários são regidos pelo Estatuto, são todos estáveis, concursados, e, enfim, seguem um regime único do poder público. Tá bom? Elas são criadas para exercer atividades típicas, por exemplo, regulação, a ANP, a ANA, enfim, a Anatel. Essas entidades, elas são autônomas, têm patrimônio próprio, receita própria, e elas são autarquias. Por que a regulação eu tenho que criar uma autarquia? Porque elas é uma atividade típica de Estado, regular economicamente os setores. Então, meus amigos, está aqui a primeira entidade que a administração pública dispõe para o processo de descentralização. Quer dizer, eu estou entregando a uma entidade independente, autônoma, uma atividade do poder público. Ok? Agora, vou dar uma apagada para a gente ver a segunda, que são as fundações. As fundações, a gente já começa a entrar nas funções atípicas, Vamos lá, fundações. Criadas
para exercer funções atípicas. Tá? Quer dizer, são funções que não são específicas do Estado, né? Já são serviços no âmbito social. Né? Então vamos botar aqui, exercer funções atípicas, vou botar desempenham, vocês têm, né, o slide de apoio lá, interessante darem uma lida, desempenham atividades relacionadas ao, no caso, palavrinha correta, deixa eu ver aqui, ao âmbito social. Minha colinha funciona, âmbito social. O que seria isso? Ó, educação, saúde, cultura e outros, né? Assistência social, e assim vai. A educação, né? Nós conhecíamos a Funemac. A Funemac era uma fundação, não é? Ela era uma fundação pública que exercia uma atividade no âmbito social, que era a educação, inclusive era mantenedora da FEMAIS. As fundações também elas são donas do seu próprio patrimônio, né? O patrimônio próprio, né? Só tem um detalhe: a fundação, se a autarquia, ela só pode ser de direito público porque ela exerce função típica. Aqui a gente já começa a flexibilizar a personalidade jurídica, pode ser pública ou privada. É ou, tá? É ou, não é. Ou ela tem a personalidade, ela é regida pelo regime do direito público ou regida pelo direito privado. Tá? Portanto, por que tem essa flexibilização? A fundação pública, tá? Se ela for criada sob o regime do direito público, ela não pode exercer atividades comerciais, transações comerciais. Tá? É o caso, eu sou servidor da FAETEC, então a FAETEC é uma fundação pública que exerce o quê? A formação técnico-profissional. Ela é de direito público, nós servidores somos submetidos a um concurso, somos estatutários, exatamente porque o regime é público. A FAETEC pode cobrar pelo exercício lá da formação profissional? Não. Por quê? Porque ela é pública, ela é de direito público, ela não tem nenhuma atividade comercial sob esse regime do direito público. Não é? O ensino é gratuito, não é isso? Mas ela é uma fundação, não é obrigação do Estado formar profissionais para o mercado de trabalho. O Estado, ele tem isso como uma atribuição social. Não é obrigado a fazer isso, nem obriga o Estado a fazer isso. Né? É uma questão de interesse público, uma questão social. No entanto, né, uma fundação também pode ser de direito privado. Vou dar um exemplo. A Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela cobra ingresso. Não é?
uma fundação de saúde de algum local aí do Brasil que vai fazer transações comerciais ali no seu, sei lá, ela administra um hospital e ela quer cobrar, às vezes as pessoas têm um plano de saúde e há a possibilidade de cobrar o tratamento ao plano de saúde, existe essa prerrogativa. Então, se eu vou fazer esse tipo de transação, eu começo a me submeter ao regime do direito privado. Se eu vou fazer transação comercial, eu vou receber, eu vou pagar, eu vou dar recibo, quer dizer, eu começo a fugir da questão pública, financeira, né, do direito financeiro. E aí eu estou vinculado ao que é o direito comercial, empresarial. Então, nosso regime aqui, se eu criar uma fundação, né, vinculada lá à cultura, que vai cobrar ingresso dos usuários, ou que se vai locar o espaço, enfim, isso aí é uma transação comercial, ok? Como também pode ser público. Então a gente tem que ficar esperto aqui, né, com a personalidade jurídica da fundação. Elas são muito criadas, vinculadas a a parte social do Estado, né, que é promover educação, saúde, cultura, meio ambiente. Fundação ICMBio, né? Fundação Chico Mendes, lá de preservação ambiental. É uma fundação pública, né? E, assim, voltada para o meio ambiente. Então, nós temos uma série de exemplos aqui. Eu dei o exemplo da FATEC, no qual eu sou servidor, né, de carreira. E, enfim, é mais uma alternativa para o poder público transferir atividades e não sobrecarregar, minimizar lá a sua máquina, né? E aí eu dou responsabilidades a outras pessoas para atender a sociedade também, apesar de estar vinculado à administração direta, ao ministério, né, correspondente, com atividade compatível. Então, depois das fundações, a gente vai para as empresas públicas. Num primeiro momento, eu fui para a função típica. Ali agora eu fui numa função atípica, mas de cunho social. Agora eu começo a mergulhar em outras atividades, nas atividades econômicas propriamente ditas, né? Eu vou a empresa pública. A empresa pública ela tem uma característica muito interessante, que elas, por exercerem atividades comerciais, né? Elas exercem atividades econômicas, elas possuem personalidade jurídica de direito privado. Tá? Eu vou fazer transações comerciais. Tá? Quando você vai ao correio, mandar um SEDEX, né? Você paga ao funcionário ali do balcão, não é isso? Quando você paga a sua conta de fornecimento de água, né? Aquilo ali é uma transação comercial. A empresa te forneceu a água e você paga por isso. Então, existe ali uma transação comercial e, por isso, o regime é do direito privado.
Sendo do direito privado, os funcionários aqui são regidos pela CLT, tá? O direito que está aí nessa égide, que rege as relações trabalhistas, é a consolidação das leis trabalhistas, CLT, tá? Então, o funcionário de uma empresa pública, ele é regido pela CLT. Ah, ele tem estabilidade por ser uma empresa pública? Ele tem a estabilidade que a CLT garante, tá? Mas ele não tem a estabilidade dos estatutários, tá bom? Qual outra característica, né? Bem, elas podem exercer um serviço público ou uma atividade como outra qualquer, né? Por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa pública. A SEDAI, né, aqui no estado do Rio, é uma empresa pública, ela comercializa um produto que, né, poderia ser como outros municípios, né, já tem outros estados, tem uma instituição privada exercendo essa atividade, mas por força do interesse da coletividade, o Estado resolveu assumir essa atividade, né? Uma característica da empresa pública é o seguinte: 100% do capital é público, tá? Não existe sócio aí privado, né? 100% do capital é público, não tem o que discutir, é exclusivamente do Estado. Então está aqui, né? A personalidade jurídica de direito privado, ela exerce, né? Exerce atividades, vou chamar de atividades econômicas, né? E também eu gostaria de destacar que ela pode pode prestar um serviço público. Tá? Eu posso criar uma empresa pública para fazer saneamento, né? Para fazer saneamento, o que mais que pode? Pavimentação, enfim. Mas o que é mais comum, né, é você criar por força de questões estratégicas, né, de interesse da coletividade, para que não entre sócio, para que, de repente, em função do volume de recursos que se faz necessário para exercer essa atividade, que não atrai a iniciativa privada, mas que eu tenho que prestar esse serviço para a sociedade, o governo vai lá e cria a sua empresa, como já fez, né, em outras épocas, isso com muita intensidade. Né? Exemplos, né? Eu falei da Caixa, falei da SEDAI, Correios, né? Correios é uma empresa pública, né? Todas exercendo atividades aí comerciais. Né? E, por fim, então nós começamos com a autarquia, que ela é direito público, ela é criada para exercer funções típicas do Estado. Né? Depois partimos para uma esfera mais de atipicidade e criamos as fundações. A atipicidade mais com cunho de serviço público, social. Aí criamos as fundações. Tá? Vimos que as fundações elas podem ser de direito público ou de direito privado de acordo com a relação comercial, né, entre aspas, com o público. Se houver transação comercial propriamente dita, tradicional, não é uma relação econômica, eu vou pelo direito privado. Caso contrário, que eu dei o exemplo da Fundação Faetec, não cobra, é direito público. E aí percebemos a necessidade de exercer atividades de atividade econômica propriamente dita, né? Atividades comerciais. E aí entramos com a empresa pública
com que ela possui uma característica muito interessante, que é ter 100% do capital público. Isso aqui que vai marcar efetivamente uma empresa pública. Tá? Ela vai exercer uma atividade econômica em função disso, de exercer transações comerciais, né, de cliente, fornecedor, ela precisa ser regida pelo direito privado. Seus servidores são regidos pela CLT, não são estatutários, não tem estabilidade, só a estabilidade garantida pela CLT. E aí, por fim, a gente vai para a sociedade de economia mista. Tá? E aí, o exemplo é a nossa 01, poderosa Petrobras, é uma sociedade de economia mista, também é uma empresa criada. Tá? Como ela é criada, ela é regida pelo direito privado. Ela é uma sociedade anônima, se é a sociedade tem sócios no meio, né? É uma sociedade anônima, com participação do poder público, não? Há também a possibilidade da participação do poder público, com a participação do poder público, com maioria tendo maioria do capital votante. Que isso? O capital votante é o capital que direciona as estratégias do negócio. Então, se eu tenho que ter, o governo precisa ter 51% desse capital votante. Tá? O restante pode ter a participação dos particulares, do capital privado. Permite a participação do capital privado. Tá? Se a empresa pública tinha 50%, então aqui, ó, sociedade de economia mista. Ela é regida pelo direito privado porque ela exerce uma atividade comercial. Da mesma forma que a empresa pública, ela exerce também essa atividade. Mas o que acontece com a empresa pública? 100% do capital é público, não tem participação de capital privado. Aqui não, permite a permissão de participação do capital privado e, para se caracterizar uma sociedade de economia mista, o poder público tem que ter maioria do capital votante, né? O capital que direciona as estratégias, não é isso? É quem conduz efetivamente o negócio, quem dá ordens, né? Capital ordinário. Então, a sociedade de economia mista, qual a diferença dela para a empresa pública? O capital aberto. Aqui o capital pode sim compartilhar com o capital privado, desde que, né, o governo tenha 51% do capital, 51 a mais, né? No mínimo 51, ele tem que ter maioria. Tá? Exerce atividade econômica também de interesse da coletividade, né? Atividades tidas como estratégicas, né? E aí o governo se faz presente exatamente para ter um controle maior daquela atividade. Né? Então,
são as nossas contribuições em relação à administração indireta, quer dizer, o que a gente dispõe de entidades para fazer valer o processo de descentralização. Não é? Torno a repetir, esse material está bem sintetizado lá nos slides. Espero que vocês aproveitem e até a próxima.